E o tema de hoje é o que? Qualidade da água, né? O que acontece com o seu negócio de piscicultura se você não faz análise de água? E aí você pode falar assim, ah, Paulo, mas é tão óbvio isso que você vai falar, né? Análise de água. Todo mundo sabe que tem que fazer análise de água. Olha só, se todo mundo soubesse que teria que fazer análise de água, eu não precisaria estar aqui falando a importância da qualidade da água no negócio de piscicultura. Simples assim. Todo mundo pode até saber, o que eu tenho certeza que não sabe, mas imaginando que todo mundo soubesse a importância que tem a análise da qualidade de água. Não é todo mundo que faz. Não é nem 50% dos piscicultores que fazem análise de água. Quem faz, a maioria das vezes, são os técnicos, que vão lá quando está dando algum BO, quando está dando algum pepino, e aí eles vão lá fazer a análise de água, tá certo? Mas só quando está dando problema. Antes, pouquíssimas pessoas fazem. E eu acredito o seguinte, tá? Depois desses praticamente 20 anos, 22 anos de piscicultura, que eu comecei no meu segundo ano de graduação, lá no ano de 2000, então de 2000 para 2022 são 22 anos, ainda há muita confusão em relação à análise da qualidade da água. E aí eu pensei um pouco aqui para trazer para você como é que tem essa confusão, como é que o pessoal ainda não entende a importância da análise da qualidade da água. Talvez porque na piscicultura, olha que interessante, talvez porque na piscicultura, diferente da maioria das outras criações animais, tá? O ambiente onde os peixes vivem, o ambiente onde os peixes respiram, o ambiente onde os peixes se reproduzem, o ambiente onde os peixes se alimentam e o ambiente onde os peixes lançam seus dejetos, as suas excretas, é o mesmo, a água. Então eles fazem tudo isso, respira, vive, reproduz, alimenta, dejetos, o mesmo ambiente eles utilizam, que é a água. E tem mais, tá? Além disso, além de o ambiente dele ser o mesmo para isso tudo, tem mais coisa que pode gerar confusão na cabeça do produtor. Aquele ambiente onde o peixe vive, que é a água, não é o mesmo ambiente onde o ser humano vive. Então, olha só, nós somos seres terrestres, nós vivemos na terra, nós caminhamos sobre a terra, assim como o boi, assim como o cavalo, assim como o porquinho, assim como o frango, como o carneiro, a capivara, sei lá, enfim. A maioria dos animais de criação são terrestres. E isso torna o manejo da piscicultura mais desafiador, no meu entendimento, né? Se a maioria das outras criações são terrestres, assim como o ser humano, é mais fácil dele entender, talvez, necessidades, bem-estar desses animais. Diferente de lá da piscicultura, onde o peixe está dentro da água e é onde faz tudo ali dentro, né? Então eu creio que isso é uma das coisas que dificulta o piscicultor ele entender a importância da análise da qualidade da água, tá certo? Outra coisa que pode trazer um pouco de confusão para a cabeça do produtor é o quê? O peixe é um animal pecilotérmico, ou seja, a temperatura do corpo do peixe varia de acordo com a temperatura do ambiente, que é o quê? É a água. E aí, né, quando você para e pensa assim, agora acabou de completar mesmo, né? Agora que o produtor não entende nada mesmo da importância da análise da qualidade da água. Por quê? Porque se a temperatura do corpo do peixe está de acordo com a temperatura da água, imagina, se aquela água está muito fria, o peixe está praticamente parado. Se aquela água está muito quente, o peixe está super agitado. Então, tem aquele problema da zona de conforto. E daí eu já te trago, tá, um exemplo relacionado com consumo de ração versus produtividade, né? Olha só que interessante aqui, e versus análise de água. Se a temperatura da água estiver dentro daquela faixa de conforto térmico, o peixe com certeza ele vai comer toda a ração ofertada para ele diariamente, se aquela espécie estiver dentro da zona de conforto térmico dela. Mas se a temperatura não estiver dentro dessa zona ideal, o peixe não vai comer. E mesmo se você jogar a mesma quantidade ou mais, tá? O mesmo tanto ou mais, ele não vai comer. E se ele comer, que são nos casos de temperatura mais elevada, ele não vai aproveitar isso daqui. E olha só, sobre o exemplo anterior,
da temperatura, consumo de ração, aquela coisa toda. Pensa comigo, se eu jogo uma ração que o peixe não vai comer, ou que ele come e não vai aproveitar, isso, se eu colocasse um símbolo de igual aqui, seria igual ao quê? Né? O que eu estou fazendo? Eu estou jogando dinheiro fora, no mínimo. Né? Estou jogando dinheiro fora, no mínimo. Mas tem mais coisa, né? Essa ração que não é aproveitada, ou que sobrou, ela vai causar um desequilíbrio nas condições da água, que, por sua vez, piora o ambiente onde o peixe se encontra, causando prejuízos em sua produção. Percebe, agora você percebe como em poucos minutos aqui, a gente tem o quê? Não tem nem 10 minutos que a gente está falando aqui. Eu já te trouxe exemplos que entender essa questão da qualidade da água e fazer análise é fundamental para você transformar a sua piscicultura em um negócio. Até porque não é só temperatura que influencia diretamente. Existem outros parâmetros. Tá? Existem mais parâmetros além da temperatura e eu vou falar deles aqui. Vamos começar então a aprofundar mais um pouco. Quem aí já conhece, né? Quem aí conhece alguém, já ouviu alguém falar, já viu em algum lugar alguém falando alguma coisa desse jeito assim, ó. Só de olhar eu sei que a água tá boa. Ou então só de olhar eu sei que a água tá rica. Só de olhar eu sei que a água tá bonita. E aí, olha só, eu tenho mais de 20 anos de experiência na piscicultura. Já fiz cirurgia de miopia, voltei a usar óculos, uso lente, né? E conheço muita gente que tem as vistas excelentes, que enxerga a quilômetros de distância. Conheço muita gente que usa óculos também e trabalha com peixe, mas nenhuma dessas pessoas que estudam e que trabalham com piscicultura arriscam dizer que a água tá boa, que a água tá rica ou tá bonita, se não fizer pelo menos uns 30 minutos de análise dessa água. Não dá para você. Você bate esse olho, o que você consegue ver? No máximo ali uma transparência da água. Se a transparência tá boa ou não, se a água tá verdinha ou não. O máximo que você consegue fazer é isso. E mesmo assim, isso não vai significar nada se você não souber realmente como é que tá aquela qualidade da água ali, né? Então, pelo menos ali uns 30 minutos de análise você tem que fazer, né? Seja utilizando kit químico, ou seja utilizando sonda de multiparâmetros, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Você pega uma xícara, né? Aqui está uma xícara de água, vou até tomar uma água aqui. Olha que xícara bonita, ó, piscicultura na prática. E vamos dizer que você pega você vai lá na casa da sua sogra, né, e a sua sogra está querendo te agradar, vai te trazer uma xícara de café. Ou você vai lá na casa da sua avó, e a sua avózinha adora fazer café para você, né, e te servir naquelas xícaras de porcelana chique que ela tem demais, que ela comprou, né. E aí, me fala uma coisa, só de você olhar no café, né, então você pegou a xícara aqui, tal, aqui tem água, né, mas vamos dizer que você pegou uma xícara, isso aqui na verdade é uma caneca, né, não é uma xícara. Vamos dizer que você pega aqui uma xícara de café e só de olhar é possível, estou fazendo uma comparação, só de olhar seria possível você definir, acertar se naquele café tem açúcar ou não? Fala aí para mim nos comentários aí, se só de olhar na xícara de porcelana tem jeito de você falar se aquele café tem açúcar ou não. Olha só, se a xícara for transparente, tá? Talvez, se a xícara for transparente, ou se for um copinho de vidro, aqueles de extrato de tomate, né, que você lava e vai tomar café, e é bom demais tomar café naqueles copinhos de extrato de tomate. Como aquele copinho é transparente, talvez nele tiverem colocado muito açúcar depois de ter coado o café, tiver colocado açúcar na xícara e você levantar contra o sol assim ou contra a lâmpada, você vai ver depositado lá no fundo o açúcar. Talvez. Se o açúcar foi colocado depois, mas se ferveu a água e colocou açúcar ali enquanto estava fervendo a água para depois coar o café, esquece. Não tem jeito, né? E tá bom. E o tanque seu então? E o seu viveiro de produção de peixe? O que você me fala? Você não consegue levantar um viveiro, você não consegue levantar um tanque, ele está cheio de água. Se fosse um aquário pequenininho, às vezes você conseguia levantar. Mas o que você vai olhar? Você vai falar o quê? Não, essa água aqui tá boa, essa água tá rica, essa água tá bonita. Poxa vida, pelo amor de Deus,
Não é assim que funcionam as coisas, né? Não tem como você olhar e falar. Eu falei, o máximo que você consegue olhar é transparência da água. Ou talvez floração de alguma alga lá que pode estar acontecendo. Por quê? Porque você está com muito peixe lá, está com densidade de estocagem elevada, está muita matéria orgânica. Mas falar realmente, ó, o oxigênio dissolvido é X, a alcalinidade é Y, o pH está tanto, não dá. Né? Temperatura, nem com o dedo. E olha que eu sou bom para descobrir temperatura de água, né? Eu coloco assim, eu falo, ó, tá 24,5, 25,7, 26,2, eu sou bom, mas mesmo assim é muito difícil, né? Brincadeira. Então vamos lá. Como é que é possível você falar? Não é possível você falar, só de olhar não é possível, né? E se você... Temperatura, então, olha só, termômetro, ele custa o quê? R$30, R$40 para você colocar um termômetro lá, para você saber essa temperatura. Então, assim, em relação ao que ele pode te trazer, eu estou falando da coisa mais simples do mundo, que é a temperatura. R$30, talvez R$40 um termômetro, ele vai te dar a possibilidade de não desperdiçar ração, só de você saber a temperatura da água. Por quê? Porque existe uma relação entre a temperatura da água e o consumo de ração dos peixes. Então, o mínimo que você tem que fazer todos os dias, e eu vou falar isso mais para frente, é temperatura da água, tá certo? Mas vamos lá. Olha só, não dá, né? Realmente não dá para você só no olhômetro fazer isso. Olhômetro não existe em qualidade da água. Vou repetir aqui para você. Olhômetro não existe em qualidade da água. Decora essa frase e escreve ela nos comentários. Olhômetro não existe em qualidade da água. Em seguida aqui então. Olha só, desde a minha graduação, lá quando eu comecei em 1999, desde a minha graduação, desde a minha especialização, quando eu entrei em 2004, desde o meu mestrado, quando eu entrei em 2008, sempre ficou muito claro para mim que eu precisava estar muito atento nesse ponto, né? Pois além de ser um dos pilares do negócio de piscicultura, é também um dos ases do meu método, os 4 ases da piscicultura, né? E é também um ponto que precisava melhorar muito junto aos produtores. Então, olha só, eu gosto de kit químico e eu gosto de também solda multiparâmetro. Eu uso kit químico. E eu vou fazer um parênteses aqui, sem fazer propaganda nenhuma, não ganho nada com isso. Eu uso do Alpha Kit porque é o meu amigo Rogério da Peixe Forte aqui de Goiás, que é representante deles, que me vende. E toda vez que eu preciso, às vezes ele me entrega aqui na minha casa. Esses dias até eu postei que eu estava precisando trocar os reagentes, ele veio e trouxe aqui, o cara é gente fina demais da conta. Mas assim, eu gosto muito, eu ando dentro do meu carro, eu ando com um kit químico, tá certo? Mas nas pisciculturas onde eu atendo, tem sonda multiparâmetro, a gente usa, não tem problema nenhum. E extremamente recomendo também. A diferença está o quê? Muito mais no valor, tá? E na frequência com que você vai fazer essas análises. Então vamos lá. Para falar a verdade, né? Se pelo menos, a gente está falando de temperatura, vou continuar em temperatura aqui. E aí está colocando, ó, tem até uma tabela, exatamente no meu curso, no meu treinamento de piscicultura na prática, eu tenho uma aula que eu falo só disso, da relação entre consumo de ração com temperatura de água, com fornecimento de ração com temperatura de água. Eu passo isso para todos os meus alunos, tá na apostila, tá no manual e em todos os produtores que eu atendo, eu envio essa documentação para eles, tá certo? Olha lá, olha só, se pelo menos o produtor ele acompanhasse temperatura, oxigênio dissolvido e pH, já ajudava demais na produção, mas já ajudava demais mesmo na produção. Claro que todos os outros parâmetros são importantíssimos, do mesmo tanto, tá? Só que o que acontece? Esses outros você pode analisar eles uma vez por semana. pH, oxigênio dissolvido e temperatura, se você acompanhar todos os dias, você tem uma segurança muito maior no que está acontecendo lá dentro, tá certo? Até porque eles influenciam ou são influenciados pelos demais parâmetros. A qualidade da água é algo sistêmico, não é pontual. São vários pontos que formam a qualidade da água e a gente tem que entender todos eles, né? É a soma desses fatores que dá o resultado final lá para nós, tá certo? Olha só,
Vou dar um exemplo aqui de um aluno, né? Ele engordava tilápias, tá? Em viveiros escavados, mas não fazia análise de qualidade da água, né? Depois do curso ele entendeu e fez, começou a fazer análise de água, começou a passar para mim, Paulo, eu estou fazendo as análises de água, isso aqui tá bom desse jeito que está acontecendo aqui, tá ruim, como é que tá? A produção dele hoje, olha, aumentou consideravelmente. Por quê? Porque a gente tem momentos de consultoria em grupo, mas os meus alunos têm acesso a mim, no meu particular, meu telefone particular, para conversar comigo. Porque às vezes não fica à vontade de colocar no grupo. Claro, tá todo mundo se conhecendo ali de repente no começo, né? Mas aí entra em contato comigo no particular, manda as informações e eu dou esse feedback, né? Dou esse feedback aí para poder entender como é que está a produção. E esse investimento no conhecimento fez esse meu aluno alcançar resultados diferentes, resultados superiores, né? Aí produzindo 5, 10 vezes mais do que ele produzia antes, passando a acompanhar a qualidade da água. Outro exemplo é de uma consultora em piscicultura lá do Paraná. Ela foi aluna da mentoria Vida de Consultor. Ela atende pisciculturas no Paraná e ficava abismada, né, com o que os produtores falavam lá de qualidade da água, né? Inclusive aquela expressão assim da água boa, né? Aquela coisa foi ela que comentou. Paulo, não acredito, os caras falam que a água tá boa só de olhar. Então olha só, produtor, e olha só, era produtor de alevinos, né? Eles tiravam peixes para venda, tiravam os alevinos para venda e não fazia ali vazio sanitário entre os lotes, já entrava com pós-larva ali no mesmo lugar. Então assim, cara, você está acabando de tirar, né? Você está acabando de tirar, você não sabe se tem algum parasita ali, alguma coisa, você está entrando com pós-larva que é muito mais sensível e misturando espécies, a coisa mais linda do mundo é misturar espécies, né? Principalmente com o produtor de alevinos e ela veio trabalhando isso aí para melhorar os resultados. Porque olha só, a galera colocava 300 mil pós-larvas, né, ou microalevinos ali, e no final tirava 30% disso daí. E já colocava de novo, e era 30%, mas fazendo análise de água, eles já têm ótimas condições para melhorar para o próximo lote, né? Isso é muito importante, isso é muito bacana. Show de bola, vamos seguindo aqui. Mas tem muita gente que ainda acha que é besteira. É impressionante isso, né? Mas tem muita gente que acha que é besteira. Como eu disse lá no começo, talvez por aquele ambiente não ser o nosso ambiente de vida, né? Nós somos seres terrestres produzindo seres aquáticos. Olha que coisa engraçada. Não sei se você já parou para pensar nisso, né? A produção de peixe é feita por seres terrestres que produzem seres aquáticos. Algumas objeções em relação à análise de qualidade da água tem que acontecer, porque não é o nosso ambiente. Por que eu tenho que fazer aquilo? Por que eu tenho que analisar a temperatura, Paulo? Por que eu tenho que analisar pH? A gente não faz análise de temperatura aqui, a gente sabe que está quente ou está frio. A gente não faz análise de pH aqui de nada. No máximo tem gente que coloca a água mais básica no bebedouro ali. Tem um cliente meu lá de Turvânia que adora colocar, acho que ele coloca calcário no filtro de água dele lá para a água ficar mais básica e ele beber porque diz que faz um bem danado, né? Eu nunca ouvi falar isso, mas se você já ouviu, me fala aí. Vou até tomar uma água aqui que não é básica. Olha o Sandrão com a gente aí. Então, como eu poderia... E aí fiquei a dúvida, né? Puxa vida, se tem tanta objeção em relação à análise de qualidade da água, eu tenho que dar um jeito de trazer para a nossa realidade isso, né? Porque somos seres terrestres produzindo seres aquáticos. Olha só, na nossa casa, onde a gente mora, onde você mora, eu aqui estou num apartamento hoje. Moro em apartamento. Você que mora em casa, né? Pelo menos uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, não sei, você ou a sua secretária, vocês limpam a casa, né? Vocês limpam a casa. Então, por que você faz isso? Porque senão toda a sujeira acumulada, resto de comida, papel higiênico no banheiro, lixo da cozinha, começa a atrair insetos, deixar mau cheiro, né? E isso pode incomodar bastante. Inclusive, favorecer você ficar doente de alguma forma. E olha que nós, seres humanos, né, temos banheiro para eliminar os nossos dejetos e chuveiro para nos manter limpos. Fogão para cozinhar comida. Então, assim, geladeira para armazenar, máquina de lavar roupa. Essas invenções maravilhosas da humanidade. Mas agora pensa no peixe. Nós somos seres terrestres, né, que temos isso aí tudo, essas facilidades. Agora pensa no peixe.
Ele só tem a água, que tem que estar de boa qualidade, e a genética dele para ele fazer acontecer. E aí ele depende exatamente da comida que você manda para ele, né? E tem alimento natural na água? Tem, mas é insuficiente para uma piscicultura comercial de peixes de água doce, né? E que depende de você promover esse desenvolvimento do alimento natural também. Se não promover o desenvolvimento com adubação da água, não vai ser suficiente para ele. Ele vai se manter, mas ele não vai externar as melhores características produtivas dele, né? O ambiente onde ele vive precisa estar em condições adequadas para o seu crescimento, fazendo com que a roda do seu negócio gire e os resultados positivos melhorem cada vez mais. Não basta ser positivo uma vez, tem que ser positivo todos os meses, tá? Tem que melhorar todas as vezes. Vou dar outro exemplo aqui para você de importância de análise de qualidade da água. Recentemente, né, um cliente me liga e desesperado. Ele tinha comprado 10 milheiros de alevinos e colocou nos tanques dele. E durante 15 dias, e é claro que a gente só fica sabendo disso depois, né? Depois de 15 dias que o peixe estava morrendo todo dia, ele já tinha perdido 60% do que ele tinha comprado. Eu perguntei para ele, né? Poxa vida, por que você não me avisou isso aqui antes? Ele, eu estava querendo fazer um negócio aqui, final de ano, você sabe como é que é, correria. Deu, beleza. O pH dele ficou muito ácido nessa época. Ele está muito próximo de lavouras e muita chuva. Então a gente começou a imaginar alguma coisa ali que estava prejudicando a qualidade da água dele, porque até então não tinha dado nada de pH diferenciado. Só que ele não tinha feito análise dessa água até então. Ele fez no dia, que aí ele me liga, ele faz essa análise de água. Fala assim, Paulo, pH deu 4, pH tá dando 3,8. Eu falei assim, poxa vida, vamos cuidar, cara, vamos cuidar disso daí, né? Vamos trabalhar com calcário nesse tanque aí, cara, vamos melhorar essa situação aí. E aí a gente conseguiu salvar esses 40% que restaram lá. Ele perdeu mais de 60% ele perdeu, né? Então, olha só, quando um técnico de futebol, né, ele vê que sua equipe está em dificuldade, o que ele faz? Ele faz uma análise com a comissão técnica dele para fazer mudança que promovam um melhor desempenho, né? Tô certo? Fazer substituição, mudar esquema tático, colocar o time mais para o ataque, o time mais para a defesa, para que o resultado seja melhor. Da mesma forma, você tem que ter esse olhar de treinador, de técnico, na sua piscicultura, no seu negócio de piscicultura. Você tem que entender como é que ele está indo bem, se ele não está indo, o que você pode melhorar, tá certo? Você tem que entender isso, como você pode melhorar aqueles resultados. E aí agora eu vou tomar mais uma água para dar tempo de você pegar papel e caneta para você fazer algumas anotações aqui, que eu acho importante para você, tá certo? Quem é meu aluno sabe isso aqui que eu vou falar, já conversei com eles isso daqui pessoalmente. Mas às vezes esquece, às vezes está aqui aproveitando, aproveita para escrever. Quem não é aluno, aí que você tem que pegar para escrever mesmo, tá? Porque é conteúdo gratuito. Vou tomar uma água aqui, pega um papel, uma caneta aí. Na minha caneca, eu falo xícara, na minha caneca, ó, caneca personalizada. Oba, escultura na prática. Inclusive estou despachando amanhã uma caneca dessa lá para Rondônia. Vamos lá. Vamos ser bem práticos agora. Pega seu papel e caneta aí. Por onde começar a análise da qualidade da água? Comece a análise antes de iniciar a sua produção, se for possível. Tá? Se for possível, comece antes de iniciar a sua produção. Porque se você precisar adequar alguma coisa, às vezes pH, às vezes alcalinidade, né? É muito mais fácil, de repente, você fazer isso já para receber esse novo lote de peixes seus, para já dar a condição deles se desenvolverem bacana, tá certo? Se não for possível, se você já está com seus peixes lá, nunca mexeu com análise de qualidade da água, você já começa amanhã. Porque eu estou te falando isso aqui, hoje dá tempo de você fazer amanhã. Então, olha só. Ou você vai comprar um kit químico, e tem vários, né? Eu dei um exemplo de um que eu uso aqui, mas existem vários. Você compra pelo Mercado Livre, kit químico, tá certo? Ou então, se você tiver com dúvida, manda para mim. Show! Olha aí, ó, a AgroLima tá com a gente aí. Um abraço para vocês aí. Se vocês não souberem comprar kit químico, entre em contato pelo direct, manda mensagem aí no YouTube, no Facebook, a gente dá um jeito de orientar vocês. Se isso não for possível, olha só, ou você vai comprar um kit químico, ou você vai comprar uma sonda multiparâmetro. Já vou te avisando desde já, a sonda multiparâmetro é bem mais cara
do que o kit químico. As análises que você precisa fazer na sua piscicultura, anota aí. Lembra que eu falei as 3 primeiras? Temperatura de água, você vai precisar de um termômetro. Oxigênio dissolvido, se você fizer no kit químico, tem os reagentes específicos. Se você fizer numa sonda multiparâmetro ou um equipamento específico para isso, existe o oxímetro, que ele mede só o oxigênio. Às vezes ele mede temperatura também, tá certo? pH, existe o pH-gâmetro, que é o equipamento que mede só o pH, ou esse pH ele vai ser medido numa sonda multiparâmetro também. Se for kit químico, vai ter os reagentes. Transparência da água. Como que você mede a transparência da água? Se você compra o kit químico, normalmente ele vem com um disco de SEC, que é o quê? Esse aqui é um mousepad. Imagina um círculo, só que aqui ele é todo preto, né? Na verdade, ele é dividido em 4 aqui. Então ele tem 2 partes pretas e 2 partes brancas. E aí tem uma fitinha com um peso aqui, né? E aí o que acontece? Você desce esse fio, esse círculo pesadinho na água, lá, e você vai medir a transparência. Então assim, tem uma fita métrica que vai te falar como é que isso daí vai acontecer. Você vai medir, ó, deu 30 centímetros, deu 60 centímetros, deu 90 centímetros de transparência da água. Isso daí você vai ver, vai fazer essa análise aí. E vai anotar. O que é o bacana? Viver escavado entre 30 e 45 centímetros. Tanque-rede já é mais difícil você ter esse controle. Por quê? Porque não tem condição de você mexer em nada ali no lago inteiro, na represa inteira, no seu reservatório de água inteiro, porque é uma massa d'água gigantesca. Então você só acompanha a transparência lá. O que você pode fazer, se for muito transparente, é o quê? Colocar um sombrite na tampa do tanque-rede para evitar que os peixes, na hora de se alimentar, possa ter problemas na vista, tá certo? Vamos lá. Falei transparência. Alcalinidade, você tem que fazer essa análise também. Dureza da água, você tem que fazer essa análise. Normalmente o kit químico já tem isso aí tudo. Amônia e nitrito. Então vou repetir para vocês. Temperatura, oxigênio, pH, transparência, alcalinidade, dureza, amônia e nitrito. Tem alguns kits de análise de água e algumas sondas multiparâmetros aí que elas vão te dar análise de gás carbônico. Mas vamos pensar, gás carbônico é inversamente proporcional ao oxigênio dissolvido. Então, se eu tenho muito gás carbônico dissolvido, significa que eu tenho pouco oxigênio lá. Se eu tenho muito oxigênio, eu vou ter bem menos gás carbônico dissolvido lá. E salinidade e condutividade também. Tem muita sonda que já está sendo vendida com análise de amônia tóxica, né? Que você junta ali um pouco do pH e da temperatura, para você saber se aquela quantidade de amônia encontrada ela é tóxica ou não. Eu já ouvi, já conversei com pessoas que estão desenvolvendo isso daí, tá? Mas eu não conheço o preço, eu desconheço o preço desse tipo de sonda, tá certo? Então anotaram aí as análises que vocês têm que fazer. Agora é o quê? De quanto em quanto tempo é necessário fazer essas análises? Pelo menos uma vez por dia, temperatura, pH e oxigênio dissolvido. Pelo menos uma vez por dia. Dureza faz com um reagente, tá certo? Para ver se a água é... Olha que interessante, se a água é dura, se a água é mole ou se está tranquilo ali de sais dissolvidos, de íons. Pelo menos uma vez por dia, temperatura, pH e oxigênio dissolvido. O ideal seria o quê? Você fazer a temperatura em todas as refeições. Nossa, Paulo, se eu jogar 5 vezes ração por dia, eu teria que fazer a temperatura nas 5 vezes? Sim. Porque lembra que tem um consumo do peixe de acordo com a temperatura da água. Se você mede a temperatura da água antes de jogar a ração, você vai ter muito mais segurança de jogar aquela quantidade de ração para os seus peixes. Viu? Importante fazer isso? Todo mundo que faz? Olha, eu acho que eu tive 2 clientes na vida que faziam essa questão. Eles faziam uma vez por dia, principalmente nos primeiros momentos, porque sabe que dali para frente a água aquece um pouquinho, né? Dependendo da época do ano, da estação do ano, né? Então, olha só, o ideal seria a temperatura pelo menos todas as refeições, né? pH e oxigênio pela manhã e final de tarde, ou seja, 2 vezes por dia, para você ver a variação que teve nisso daí. Esse seria o ideal. Mas se você pegar de manhã só, você já sabe que a tendência é que aumente, tá? A tendência, mas é importante analisar. Transparência, alcalinidade, dureza, amônia e nitrito, pelo menos uma vez por semana, tá? Pelo menos uma vez por semana.
Ó, a Elaine entrou aí, eu tava falando para vocês aí que da consultora lá do Paraná, que ficava doida com o pessoal que só no olhômetro ali tava falando que a água tava boa. Elaine, dei seu exemplo aqui. E eu falei que eu encontro muito disso daqui, o pessoal que olha assim, né, olhômetro em análise de qualidade da água não existe, né? Vamos lá. Transparência, alcalinidade, dureza, amônia e nitrito pelo menos uma vez por semana, tá bom? Amônia, o que seria ideal para amônia e nitrito? Nos últimos 2 meses do seu ciclo de produção, você fazer a cada 2 ou 3 dias. Por quê? Porque no final do ciclo de produção é a hora que a amônia aumenta bastante. E às vezes, de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, a diferença pode dar significativa, ok? E aí você vai perguntar assim, Paulo, puxa vida, como é que você chegou nessa conclusão? Vou te falar, vou te contar o meu segredo. 1. Fazendo testes. 2. Acompanhando pesquisas. 3. Conversando com outros produtores e outros pesquisadores. 4. Fazendo análise da minha piscicultura. Principalmente, né, fazendo análise da minha piscicultura e tendo esses dados na mão. A análise de água está lá dentro do acompanhamento da produção. Como é que eu acompanho a minha produção se eu não sei como é que foi a temperatura hoje durante o dia? Ou a temperatura ontem durante o dia? Para eu prever que amanhã, olhei assim para o céu tudo nublado, de repente vai chover amanhã, provavelmente amanhã a temperatura vai dar diferença. Ou algum outro parâmetro pode dar diferença, né? Então, é isso, né? A análise de água está dentro do acompanhamento da produção.